Um tweet recente perguntou melancolicamente: não poderíamos ter um Schoolhouse Rock para adultos? Uma nova série na Netflix chamada The G-Word está bem próxima. Não tem propostas legislativas animadas cantando e dançando e pais fundadores, mas tem um comediante investigativo, Adam Conover, Adam Ruins Everything, para manter as coisas animadas. E tem um produtor que agrega credibilidade em virtude de sua vasta experiência, incluindo servir como senador júnior de Illinois e 2 mandatos como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fazendo uma participação encantadora no episódio 1, tentando corajosamente preencher seu formulário de imposto de renda. A série também é baseada em parte em um livro excelente, embora aterrorizante, do autor de The Big Short e Moneyball, Michael Lewis, The Fifth Risk, um Doing Democracy, um especialista em colocar a pílula do dever de casa de matemática no molho de maçã do entretenimento. Adam Conover passou anos no Adam Ruins Everything da True TV usando pesquisa profunda, uma abordagem engraçada e uma trupe rotativa de jogadores de comédia para dar ao público uma dose de realidade em todos os tipos de tópicos. Em The G-Word with Adam Conover, que é produzido pela Higher Ground Productions de Barack e Michelle Obama, ele aplica seu jeito de sabe tudo sobre como o governo funciona. Sou advogada em Washington há décadas, com 8 anos no governo, metade quando os democratas estavam no poder, metade com os republicanos no comando. E tem sido uma grande fonte de frustração que o papel do governo, especialmente o papel do poder executivo, seja amplamente mal compreendido, mesmo por pessoas instruídas que leem o jornal. O presidente e o Congresso recebem a maior parte da cobertura, mas é o poder executivo que tem a maior influência na vida cotidiana dos americanos. Mesmo as leis mais longas e complicadas aprovadas pelo Congresso têm todos os detalhes preenchidos por agências do Poder Executivo, como os departamentos do gabinete e comissões independentes com nomeados bipartidários. Eles também têm a responsabilidade de implementar todas essas regras, incluindo ações de fiscalização e aplicação de multas. A tarefa assustadora desta série é levar uma história tão vasta. Uma em cada 16 pessoas trabalha para o governo, atingindo todos os aspectos da vida americana, que é incompreensível como um todo, mesmo para os mais dedicados dentro do país. Política do anel viário. E lembrar aos espectadores que as falhas e os erros são a ponta do iceberg. As partes que funcionam o fazem de forma invisível e, portanto, todos as consideram garantidas. Na série limitada de 6 partes, Conover discute os aspectos bons e ruins de várias agências governamentais, como a regulamentação ajudou os americanos ao longo das décadas e atrapalhou-a, inovação e outras coisas. Ele começa com a comida, e como os inspetores e veterinários do USDA ajudam a garantir que a carne que comemos seja segura. Conover começa os episódios sobre comida, doença, clima, dinheiro, futuro e mudança com as boas notícias, as histórias negligenciadas do que funciona e os dedicados heróis desconhecidos que dão suas vidas ao serviço público. Cada um começa com um problema que precisava ser resolvido. A carne contaminada estava deixando as pessoas doentes no início do século XX, e assim o Departamento de Agricultura colocou inspetores nas fábricas de processamento de carne. No dia em que assisti a este episódio havia uma reportagem no jornal sobre a retirada de carne devido a E. coli. Você não comeu nada por causa daqueles inspetores. Os bancos faliram em 1929, e todos os depositantes perderam seu dinheiro. Agora, o FDIC assegura contas bancárias e podemos ver o que acontece quando um banco quebra, e todos os depósitos são preservados. Uma das cenas mais emocionantes tem Conover voando em um furacão, para ver como o governo obtém os dados meteorológicos que você liga para o seu telefone, ou assiste ao noticiário. Outro funcionário explica silenciosamente como ele tomou a decisão de chamar uma tempestade mortal de 2020 de intransponível. Eles conseguiram evacuar 100% dos moradores, salvando a vida de todos. Como outros da série, ele explica por que faz seu trabalho, proteger as pessoas. Outros tópicos que Conover, juntamente com os produtores da série John Cohen e John Wolfe, abordam em The G-Word são clima, dinheiro e doenças. Em um episódio sobre o futuro, ele examina a agência governamental cujas invenções levaram a maior parte da tecnologia que desfrutamos agora. E em um episódio sobre mudança, Conover se volta para Obama, ele do famoso mantra, esperar e mudar, para ver como alguém pode fazer a diferença no governo. Seu prazer com The G-Word realmente depende do que você pensa sobre a personalidade sabe-tudo de Conover. Ele se acalmou um pouco em comparação com Adam Ruins Everything, e ele é bom em interpretar essa persona para rir.
como quando repreende Obama por ser chamado de Presidente Obama, quando ele não tem mais o cargo. Somos fãs dele há anos, ficamos felizes que o formato de seu show anterior tenha sido mantido mais ou menos intacto, incluindo as anotações no canto que apoiam os fatos e estatísticas que ele divulga. Em uma cena rara, ele visita uma fábrica de processamento de carne bovina da Cargill, conversando com executivos da empresa e vários representantes do USDA que trabalham lá em tempo integral. É aí que ele descobre o quão complexo é o trabalho dos inspetores e por que empresas como a Cargill podem não gostar de tê-los lá, mas sabem que é necessário ajudar a manter seu produto seguro para as pessoas comerem. Mas então Conover entra na ideia de subsídios do governo para grãos e milho, e como isso não apenas influenciou a superabundância de produtos como xarope de milho e alimentos processados à base de milho na dieta do americano médio, mas como isso influenciou até mesmo a estrutura da pirâmide alimentar do USDA, quando foi apresentada ao público nos anos 90. Assim como em seu programa anterior, Conover não está fingindo que cada episódio de DG World é uma visão abrangente de um assunto específico. Na verdade, se você tiver conhecimento sobre os tópicos sobre os quais ele está falando, nenhuma das informações que ele transmitir será nova para você. Mas ele faz um trabalho tão divertido de espetar o que é conhecimento comum de um tópico, com a ajuda de mini esboços colocados por um conjunto rotativo de jogadores, que realmente não importa se você aprende algo novo ou não. E então passamos para a segunda metade de cada episódio de 30 minutos, os fracassos. O governo é melhor em estabelecer sistemas que funcionem do que protegê-los da predação de empresas que querem lucrar com o que já foi pago com dinheiro de impostos. Conover astutamente compara os esforços da Coviarter para cobrar por informações meteorológicas coletadas pelo governo com o engarrafamento de água da torneira, e a cobrança por ela. Nenhuma das falhas do governo é tão cruel quanto a decisão de fornecer informações críticas sobre uma tempestade que se aproxima apenas para os clientes pagantes. Há também as grandes empresas agrícolas que se apegam aos subsídios da era da depressão, exceto que agora, em vez de apoiar as fazendas familiares em dificuldades, estão despejando dinheiro em corporações enormes e prósperas. Uma sequência sobre entregar a pirâmide alimentar desenvolvida por nutricionistas do governo para as corporações, para que possam aumentar as porções diárias recomendadas de trigo e queijo, também é horrível. E depois há o programa de PPP da era Covid, que, como costuma acontecer, canalizou dinheiro para os já ricos e poderosos, enquanto as pequenas empresas foram rejeitadas sem qualquer motivo ou apelo. Em outra das astutas analogias de Conover, ele a compara a um voo de prontidão na véspera de Natal, enquanto os ricos vão de primeira classe. Com alguns momentos engraçados, informações bem pesquisadas e um ritmo divertido e rápido. DG World with Adam Conover conta às pessoas de forma divertida sobre como várias agências governamentais ajudam os americanos, mas não tem medo de denunciá-los se eles trabalham contra nossos interesses. Se houver uma segunda temporada de DG World, espero que Conover explore ainda mais o efeito distorcido e corruptor do Dark Money pós-Citizens United, gastos de lobby e contribuições políticas que conectam a primeira e a segunda metade de cada episódio. Mas por enquanto, os holofotes sobre o que funciona e a exploração das pressões para desmantelá-lo são apresentados de forma clara e convincente, com um aceno melancólico para Tinkerbell, como a fada amiga de Peter Pan, diz Conover. Se não acreditarmos no governo, ele morre. Não podemos acreditar nele se não o entendermos, e as descrições do DG World, do melhor e do pior do governo, são um primeiro passo bem-vindo.